E aí, turma do carro, tudo beleza? Hoje trouxemos aqui para vocês o Volkswagen T-Cross. Esta unidade é um modelo Comfortline 1.0 TSI, a versão intermediária que eu considero o melhor custo-benefício em relação ao que ele custa e o que entrega. Ano passado, o Volkswagen T-Cross registrou 60.119 unidades vendidas. Foi o suficiente para ficar à frente do Jeep Renegade, Chevrolet Tracker, Hyundai Creta, Nissan Kicks e Honda HR-V. Os números de vendas de cada um vocês podem ver aqui na tela. Estes dados são da Fenabrave. São números animadores, e uma das razões para o sucesso foram os dois motores turbo extremamente eficientes, proporcionando economia e desempenho. Este SUV compacto possui versões desde a Sense, que é voltada para o público PCD, passando pela 200 TSI, a Comfortline, que é essa que estamos avaliando, e a topo de linha, a Highline 250 TSI com motor 1.4. Falando agora do veículo em questão, por mais que mantenha a sobriedade dos carros alemães, o novo Volkswagen T-Cross apresenta boas soluções estéticas capazes de dar ao carro uma identidade visual mais marcante. Na parte frontal da carroceria, o destaque fica por conta da grade mais ampla, com moldura com detalhes cromados e o logotipo da Volkswagen em destaque no centro, formando um conjunto com os faróis mais afilados e espichados. Completa o conjunto do T-Cross o para-choque mais encorpado, com um acabamento inferior em plástico preto que abriga os faróis de neblina, as luzes de condição diurna em LED, a tomada de ar e uma faixa horizontal cinza com o nome do carro em baixo relevo. Nas laterais, mais plástico preto e uma moldura que abraça toda a lateral, indo de uma caixa de roda até a outra, passando pela parte inferior das portas. Chama atenção também a linha de cintura elevada e vincos marcantes na região das maçanetas. Uma plaqueta no paralamas identifica a versão do carro, o que já é padrão na montadora. As rodas Manila de 17 polegadas, novidade da linha 2021, são calçadas por pneus de medida 205/55 e são parte do pacote opcional Interactive 4, que ainda contempla os espelhos retrovisores com função tilt-down, a câmera de ré e os sensores de estacionamento dianteiros em adição aos traseiros. Construído a partir da plataforma MQB, o Volkswagen T-Cross mede 4,199 metros de comprimento e 2,651 metros de entre-eixos. Já na traseira do T-Cross, o destaque fica por conta das lanternas com formato mais quadrado, que são interligadas por uma grossa barra em preto brilhante que percorre toda a parte superior da tampa do porta-malas. E falando do porta-malas, ele possui 373 litros e pode aumentar para 420 ao ajustar o encosto do banco traseiro. Isso permite aos ocupantes optar por mais espaço para as malas ou uma posição mais confortável. E como vocês podem ver, ele é totalmente forrado, possui iluminação, além de uma muito útil tomada de 12 volts. Outro ponto importante aqui é que a base do porta-malas pode ficar em duas posições, uma mais alta que facilita a colocação de objetos, ou um pouco mais baixo, permitindo carregar objetos maiores. O step não é daqueles fininhos, mas embora seja um pneu comum, também não é do tamanho das outras rodas. Inclusive, ele vem com uma etiqueta indicando a velocidade máxima de 80 km por hora ou 50 milhas, no padrão americano. Para reclinar o banco traseiro, basta apertar um botão ao lado da porta do passageiro e o banco descerá com muita facilidade. Aí é só repetir o procedimento do outro lado e temos um furgão com um porta-malas gigante nessa condição. Um ponto de atenção é que nesta unidade ambas as cordinhas que levantam o tampão estavam quebradas. Não sei se foi decorrente de mau uso ou se o problema está na qualidade do material, mas por ser um carro relativamente novo, achei estranho. Apesar da abundância de plástico e dos tecidos modestos dos bancos, este Volkswagen T-Cross brinda o motorista com uma boa posição de dirigir, que é facilmente encontrada por conta dos amplos ajustes do banco e da coluna de direção, que tem ajuste de altura e profundidade. Falando do tecido dos bancos, embora ele tenha essa aparência de barato, não é dos piores. O quadro de instrumentos é convencional e não o totalmente digital Active Info Display de 10,25 polegadas. Ele possui velocímetro e conta-giros analógicos, além de dois mostradores menores, um para o medidor de combustível e outro para a temperatura da água do motor. E no centro fica uma telinha com as informações do computador de bordo, que é bem completo, podendo também replicar as informações do rádio ou as informações de navegação, além de todos os avisos que o carro puder informar ao motorista.
O multimídia VW Play de 10,1 polegadas possui conectividade Android Auto e Apple CarPlay, e o equipamento ainda possibilita rotear o pacote de dados do smartphone para utilizar o Waze, aplicativos como iFood, Estapar, Porto Seguro e o Book, entre outros a serem baixados da loja VW Play Apps. A central traz um HD interno de 10 GB para comportar todos esses aplicativos, e apesar disso, o Chevrolet Tracker LTZ inclui o Wi-Fi nativo, mas é um serviço à parte e com mensalidades a partir de R$ 29,90. A Volkswagen optou por uma central mais tecnológica se comparada com o concorrente, mas abriu mão do Wi-Fi nativo. Também é possível, a partir da central, saber algumas informações do carro, enviar comando de voz, parear o seu celular para fazer ligações ou mesmo visualizar a câmera de ré. O ar-condicionado é digital e dá conta de gelar o carro inteiro. Poderia ser dual zone pelo que o carro custa, mas não é ruim. Abaixo do ar-condicionado, temos um nicho com iluminação e uma tomada USB, lugar bem propício para se deixar o celular. Logo à frente, temos o câmbio automático, que tem boas trocas e trabalha bem. Nessa área fica também o botão de partida, e ao lado temos mais uma tomada 12 volts. O freio de mão é de alavanca, bem à moda antiga. Se fosse em outro carro, eu nem notaria, mas dada a quantidade de itens tecnológicos que esse carro possui, poderia ser eletrônico. O material aqui no console central aparenta ser de baixa qualidade, embora de desenho bem moderno. O mesmo ocorre no painel como um todo. O seu desenho, aliado à moderna central multimídia, passa uma sensação muito boa, mas ao mesmo tempo fica uma outra sensação de que tudo isso vai começar a fazer barulho daqui a alguns milhares de quilômetros. Os vidros elétricos têm descida a um toque em todas as portas. Enquanto os retrovisores externos têm repetidores de seta e função tilt-down, além de serem retráteis, dentro do carro a conversa é outra. O retrovisor interno é simples e não possui a função anti-ofuscamento. Isso contrasta com a iluminação em LED com luzes de leituras individuais, porta-óculos, espelhos e luz de cortesia para motorista e passageiro, bem como o teto em tecido preto que transmite um ar mais sofisticado ao carro. Atrás, o espaço é amplo, possui encosto de cabeça e cinto de 3 pontos para todos, além de sistema ISOFIX. O espaço é mais que suficiente e, como parâmetro, eu tenho 1,77 m e o banco do motorista está regulado para mim. Me sobra um bom espaço. Além disso, existem saídas de ar dedicadas para o banco traseiro e 2 entradas USB para o carregamento de eletrônicos. Para completar o conforto a bordo, temos aqui também luz de leitura individual em LED, assim como na parte da frente da cabine. Sob o capô, o motor 3-cilíndrico 1.0 turbinado transmite um desempenho de forma eficiente, com rápidas saídas de semáforo e espertas mudanças e reduções sem deixar o giro cair muito. As trocas manuais podem ser feitas pela alavanca ou pelas aletas atrás do volante multifuncional revestido em couro. Apenas uma observação: quando você estanca o pé direito no pedal do acelerador, ele tem um delay de uns 2 segundos para responder, mas quando responde mostra boa disposição. Mas no dia a dia isso pode irritar um pouco, possivelmente isso se deve à programação do acelerador, e não ao motor ou câmbio especificamente. Também elogiável é o comportamento das suspensões. Com uma calibração na medida entre firmeza e conforto, agrada tanto quem quer passear, quanto quem quer fazer curvas no limite. O subcompacto da Volkswagen não inclina a carroceria ao passarmos um pouco da conta nas curvas. Não só isso, pois o conjunto filtra absorve muito bem as irregularidades do asfalto sem solavancos ou batidas secas indesejadas. A dinâmica fica completa pela caixa de direção assistida eletricamente, com o peso preciso ao trafegar em velocidades mais elevadas. No quesito segurança, ela é garantida pelos 6 airbags, frontais, laterais e de cortina. Além disso, o carro possui controles eletrônicos de estabilidade, tração e o bloqueio eletrônico do diferencial. Para sacramentar, os freios são a disco nas 4 rodas, com boas frenagens. Além disso, o isolamento acústico da cabine é excelente e cumpre muito bem o seu papel, filtrando boa parte do barulho vindo de fora. A conclusão que chegamos após esse primeiro contato com o carro é de que, embora seu interior tenha pecado na qualidade dos materiais, ele tenta suprir esse pênalti com bastante tecnologia, conforto acima da média para um Volkswagen, espaço interno para 5 ocupantes com folga, principalmente para quem vai no banco traseiro, e um motor que entrega economia e desempenho na medida. Não é à toa que caiu nas graças do público, com números de venda tão bons. Bom, gente, é isso. Se vocês assistiram até aqui, é porque eu tenho certeza que vocês gostaram. E se gostaram mesmo, dá um joinha, compartilha
se inscreve, que sempre vai ter vídeo novo e sempre vai ter coisa legal por aqui. É isso aí, pessoal. Brigadão. Fui!